Mas muitas pessoas acabam se isolando nas tais bolhas pela intolerância, né? Eu Sim. só ouço os iguais a mim. Isso é muito ruim também. Talvez seja tão nocivo quanto não ter mídia nenhuma, você ficar num grupo de pessoas que são espelho, né? Sim. Tipo, bem narciso, né? Só reflete o que eu penso. Também não é legal. Sim, também acho. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente vai falar sobre vida acelerada. A gente vai conversar com a Rita, ela esteve aqui já faz mais de um ano, cara. A gente tava vendo aqui agora, o último episódio foi o 33. Nós tem muito chão. Tem. A Rita é psicóloga, Rita Calegari. Ela é psicóloga e já é do nosso time do ViajaCast. E sempre que a gente precisa de um suporte técnico, ela tá aqui. Então seja muito bem-vinda, Rita. Oi, meninos. Que bom que tá aqui de novo com vocês. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você ter aceitado. Então, Rita… Não, a gente vai fazer o partiu? Partiu. A gente Jura? sempre faz o partiu. Jura? Ai, bom, vamos lá. Então, partiu? Partiu. Mas antes de começar esse episódio, temos alguns recadinhos. Participe do nosso grupo Olá Viajantes no Telegram. Acesse viaja.link/grupo. Lá você entra em contato diretamente conosco e fica sabendo das novidades antes de todo mundo. viaja.link/grupo. Simples assim. E para ajudar a manter esse podcast no ar, acesse viaja.link/apoie. Com muito pouco, você nos ajuda a produzir cada vez mais e melhor o ViajaCast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. viaja.link/apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio. Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast. Então, Rita, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né? E a gente tava falando sobre essa novidade aí do WhatsApp, que agora tem os áudios acelerados, coisas que já tinha no Telegram, né? Aliás, a gente tem um grupo no Telegram. Vamos sempre colocando as inserções apropriadas no meio. Mas, além dos áudios acelerados, temos também leitura dinâmica, interações curtas e superficiais. O nosso tempo tá curto. O que tá acontecendo com a gente, Rita? Pois é, essa pergunta é complicada, mano. Então, né? Acho que já faz um bom tempo que o ser humano se deu conta de que o tempo talvez seja o bem mais precioso que ele tem, né? Acho Sim. que a saúde e o tempo. Então, aquelas famosas frases, né, que diziam assim, o tempo é dinheiro. Uhum. E isso faz muito sentido nesse mundo moderno em que a gente está, né? Então, a gente tem uma série de tecnologias e de equipamentos e de recursos que vieram, inclusive, para nos dar a sensação de que temos mais tempo. E, ao mesmo tempo, é muito engraçado, porque poucas coisas são tão exatas para todos nós como o tempo que temos à nossa disposição. Então, todos nós temos um dia de 24 horas à nossa disposição em todos os dias da nossa vida. E aí cabe, né, dentro dessa gestão desse tempo, a gente usar da melhor forma possível. E em algum lugar dessa equação maluca que se chama vida, a gente imaginou que se a gente fizesse as coisas mais rápido, a gente estaria gerenciando bem o nosso tempo. O que vem se provando que não é uma verdade. Né? A gente tem aí uma série de histórias que contam da pressa inimiga da perfeição, então a gente faz as coisas correndo e acaba não pegando os detalhes, acaba não aproveitando os momentos, acaba se sobrecarregando de atividades e vai passando por uma vida, né, às vezes tão corrida que não se dá nem conta de fato de aproveitar. Então eu acho que a gente em algum momento cometeu algum equívoco de compreensão do que é vida e achou que boa gestão do tempo significa fazer tudo correndo. Eu só posso acreditar nisso diante de algumas coisas que a gente vivencia. Sim, porque a gente tem cada um tem uma percepção do tempo e depende da atividade que você está fazendo, a sua percepção muda também, né? Uhum. Normalmente quando a gente tá se divertindo e tá gostando, o tempo passa muito rápido. Você tem a sensação de que aquele
aquilo foi só um instante, né? E quando você tá, por exemplo, trabalhando, você tá num trabalho bem chato, assim, 1 minuto parece que passa em 1 hora, assim, né? Ou quando você tá numa fila, né, Mac, esperando para ser atendido, para comprar alguma coisa, parece que nunca chega a nossa vez, né? E isso é uma coisa, tipo assim, a gente acaba acelerando tudo, acelerando o áudio, tem audiobook, tem... O audiobook, por exemplo, seria uma coisa até de acessibilidade. Mas as pessoas acabam usando justamente para estar fazendo outra coisa enquanto está ouvindo um livro, por exemplo, ou um podcast, ou o áudio lá, né, acelera. E tudo isso, eu não sei até que ponto vale a pena, entendeu? Até que ponto é ilusório. Porque a gente acha, às vezes, que tá ganhando tempo, mas não tá absorvendo nada, sabe? Tá simplesmente só se estressando, porque isso gera um estresse enorme, né? A gente brinca muito, a Manu vai provavelmente concordar comigo, a gente tem uma brincadeira entre as mulheres e os homens, né? Que a gente fala assim, que os homens não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, e nós mulheres fazemos 5, 6, tipo um polvo, né? Então a gente brinca muito, a gente tira muito sarro dos meninos por conta disso, mas existem estudos que mostram que ninguém consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Nenhum cérebro faz 2 coisas ao mesmo tempo. Obviamente que a gente está mantendo o controle dos sinais vitais, temperatura, coração batendo, mas aí não envolve, né, um controle cerebral para fazer isso do ponto de vista de consciência. Sim. Mas do ponto de vista de consciência, de estar consciente e fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não existe. O que existe é que algumas pessoas são mais rápidas entre ter atenção em uma coisa, voltar a sua atenção para outra coisa e depois voltar para a coisa primeira. Algumas pessoas fazem isso de uma forma tão rápida que parece que elas estão dando conta de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas existem estudos que já mostram que o cérebro se concentra em uma coisa de cada vez. O que pode ser rápido é como a gente flutua de um interesse para outro, dando essa sensação. Então a gente tem sim, acho que você falou tudo, Mac, a gente fica nessa aceleração, né, dando pra gente uma sensação de que o ritmo mais rápido de tudo aquilo que a gente faz vai fazer com que a gente produza mais, que a gente chegue no final do dia com uma sensação de dever cumprido melhor, ou mesmo quando a gente fala de aprendizagem, né? Eu acho que a culpa para mim nunca é da tecnologia, né? Então eu acho que é muito bom ter esses recursos, realmente. Mas a forma como a gente usa é a forma como a gente usa, né? E aí isso vai definir o que somos. Então, claro que é muito bom, por exemplo, eu gosto demais do formato de podcast, porque é um jeito muito legal de você ouvir. E, de fato, você pode estar ouvindo enquanto você está cuidando da casa, fazendo uma esteira, alguma atividade que exige menos concentração, porque talvez possa ser mais mecanizada, como caminhar numa esteira ou, de repente, passar um aspirador na casa, um pano na casa. Isso exige muito pouco, né, da gente mentalmente. Então, eu acho muito bacana a gente ter recursos que possam nos ajudar a aproveitar, né, do nosso tempo livre. Mas as pessoas, elas têm feito disso não uma ferramenta, mas um modo de viver, né? E isso me preocupa muito, porque daqui a pouco as pessoas... Imagina, se você só... A gente está numa fase mais recolhido, trocando um monte de mensagem para o WhatsApp e põe toda hora lá no aceleradorzinho para ficar mais rápido para eu ler. Aí quando eu encontrar com a pessoa ao vivo, eu vou olhar para a cara dela e vou apertar o botão para... Fala mais, minha filha, vai mais rápido, aí que estamos devagar, vamos. Né? Será que pode isso daqui a pouco, né, da gente perder a paciência de escutar o outro? Então me preocupa. Vocês se preocupam também? Daqui a pouco já está acontecendo, né? Eu acho que o ato de escutar as pessoas é de tudo, né? Escutar tudo, até a si mesmo, requer muito treino, assim, porque não é fácil. A gente tende a falar muito mais do que ouve, né? Ou então a gente ouve, mas é aquele negócio, não deixa passar, né? Entra para um lado, sai pelo outro. E é engraçado que você tava falando da questão de ser multitasking, né? De, tipo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho, assim, que algumas pessoas podem até se sentir frustradas em não conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo, igual outras que são mais rápidas, no seu caso, que você tava falando, né? De, tipo, eu mesma, sempre que eu escutava, não, porque mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Você que tá certa. Você que tá certa. Glória a Deus. Tipo, eu tô cozinhando e eu gosto muito de cozinhar. Eu curto a vibe, né? De tipo, de cozinhar e tal. Pra mim é um ato de amor, cozinhar. E aí, quando eu tô fazendo aquilo, eu faço muito concentrada. E eu tô 100% presente. E aí, às vezes, o Mac me pergunta alguma coisa, eu falo assim, espera um pouquinho. Aí eu, tipo, termino
de mexer, sei lá, fecho e viro pra ele. Porque eu não vou dar atenção. Ele vai falar e eu vou ter que falar assim, o que você falou? Entendeu? Ou então eu falar, e não vou ter escutado. Então, eu acho que eu me frustrei por um bom tempo, achando que eu tinha realmente que ser essa pessoa que fazia várias coisas ao mesmo tempo, exatamente por ser mulher. Porque todo mundo falava que mulher conseguia. Foi, por que eu não consigo? Será que quando eu ser mãe, eu vou virar essa super mulher? Não, e você sabe que é incrível, porque o que você tá falando, por que eu brinquei, mas é real, né? Você que tá certa. Porque quando você começa a padecer de ansiedade, de estresse, de depressão, de todas essas questões aí que a gente fala da saúde mental, quando a gente começa a pensar em ter uma qualidade de vida, uma experiência mais enriquecedora, dificilmente a gente não passa a buscar ferramentas com que façam que a gente enxergue esse mundo de um jeito melhor. E uma das que hoje não, né, mas que estão muito em alta já faz alguns anos, é o tal do mindfulness, né, da meditação que os orientais conhecem há tantos anos, né, tantos milênios e praticam. E quando a gente faz esse tipo de imersão, a gente aprende exatamente isso, a lavar a louça e a se concentrar naquela água que cai, na temperatura da água, no copo que você está lavando, no sabão, na esponja, no barulho, no cheiro. Quando a gente faz treinamento de mindfulness, a gente aprende exatamente a estar 100% ou pelo menos mais próximo de 100% em tudo que a gente está fazendo no momento presente. Então, Manu, na verdade, aquilo que angustiava é um privilégio, porque você já veio pronta para essa coisa de estar inteira, né, naquilo que você está fazendo. E é isso que as pessoas buscam, porque a qualidade do fazer, ela é muito diferente. Na área da saúde, a gente fala muito sobre a importância de se concentrar para fazer seja o que for, seja uma medicação para você levar para o paciente, um atendimento, uma cirurgia, um transporte do paciente, um banho do paciente. Porque quando a gente se concentra, a gente está 100% presente, a pessoa que está sob os nossos cuidados ali como profissional de saúde percebe. A comida que é feita, no seu caso, com 100% de presença, ela é diferente. Né? Quando você sente e consegue de fato escutar alguém, porque você, né, disse assim, hoje escutar o outro está difícil, mas não está difícil escutar o outro porque tem muito barulho fora, tem muito barulho dentro. Sim. Muito comum as pessoas estarem conversando umas com as outras e enquanto a outra está falando, eu já estou pensando no que eu vou falar. Eu fico numa ansiedade, numa aceleração de que, então eu vou dizer isso, e eu nem ouvi direito o que essa pessoa está me dizendo, né? Então, esse é um movimento que vai no sentido contrário, né? Essa coisa de acelerar tudo, vai no sentido contrário do que a gente vem aprendendo de qualidade de vida e de qualidade daquilo que você faz, seja uma refeição, seja escutar alguém, seja um cuidado, seja cuidar de uma criança. É presença, né? É fazer com presença. É muito diferente. E acho que é isso que a gente está perdendo. Quando a gente acelera, né? Ou começa a querer correr para fazer mais, a gente volta naquela coisa do ter mais, fazer mais e não do ser melhor, né? Sim, sim. Hoje em dia, o lance de performar tá muito em moda, né? Até a palavra performance tá muito em moda, inclusive aqui. A gente escuta que tem que fazer relatório de performance e tal no final do ano, blá blá blá. E aí eu fico vendo, tipo, pra aumentar a performance, as pessoas, por exemplo, bebem algum energético, mais café, alguma coisa pra potencializar a atenção ou então não cansar antes do prazo, né? Que eu acho que é bastante ilusório, porque no final das contas do dia você tá até mais cansado do que deveria estar. E aí eu queria girar uma conversa aqui uma pergunta aqui pra mesa, que é, afinal, nós estamos vivendo ou correndo? Bom, eu posso falar por mim que eu acho que a minha vida… Lógico, aqui na Itália, vou dar um exemplo. Aqui na Itália, a gente tem uma vida muito mais tranquila do que a gente tem no Brasil. Em geral, trabalho, tudo. As pessoas têm um certo apreço por essa tranquilidade. Logicamente, eu não tô parado, né? Então eu sinto que eu ainda estou correndo. A gente, por exemplo, aqui em casa, a gente optou por não ter TV. Isso faz com que a gente fique, de certa forma, alienado. Mas é menos informação para me deixar menos ansioso e eu ter mais tempo para mim. Porque senão a gente chega aqui em casa… Apesar de eu ter o celular na mão, né? Que isso complica um pouco, né? Eu tiro a TV e ponho o celular. Sim. Mas à medida do possível, a gente tenta afastar, né? Pelo menos eu tento afastar essas coisas, me focar no trabalho, por exemplo, numa coisa
pessoal, um trabalho pessoal, podcast, a gente fazer tudo que tem que ser feito aqui, que é um projeto nosso, e tirar o desnecessário, tá ligado? Só que mesmo assim eu sinto que eu sempre tô cansado de tanta informação, tá ligado? Eu queria simplesmente, sei lá, passar um dia sem pensar em nada, mas eu não tenho mais isso. Eu lembro que eu tinha isso na minha infância, mas hoje eu não tenho mais, tá ligado? Eu não passo um dia sem pensar em alguma coisa, simplesmente ficar no ócio. Não existe mais o ócio. Você sabe que você tá falando? Tem um livro, eu não sei se eu já comentei com vocês, o Essencialismo. Já comentei desse livro com vocês? Não lembro, acho que não. O Mac falou algo muito legal, né? De você fazer algumas escolhas para começar a chegar naquilo que é essencial para sua existência, né? E eu tenho ouvido bastante, assim, nos grupos que eu participo, nas mídias e tal, o pessoal começando a se interessar por movimentos como minimalismo, né? Ter menos coisas, mas com um pouco mais de qualidade, para ter mais tempo para poder viver essas coisas. Não significa não ter recurso, não ter tecnologia, não ter conforto, não é isso. Mas já tem muitas pessoas, né, já começaram a se questionar isso que você disse, né, Mac? Tudo bem, vocês até estão comparados com a vida anterior, vocês já desaceleraram. Mas ainda há um ritmo que você percebe que dá para desacelerar mais um pouquinho e aí você começa, então, a trabalhar o que tem no seu entorno, né? Para que tire a sua atenção do que é essencial. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui eu já mostrei? Já cheguei até a comentar sobre ele. Não, esse não. A gente vai colocar o link dele na descrição, para quem não... Ele chama Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Ele ficou na lista dos best-sellers do New York Times por bastante tempo, é do Greg McKeown. E ele fala sobre isso que você está dizendo. Ele fala de você... Tem um desenho aqui que é muito bacana, que ele mostra as flechinhas, já vou mostrar para vocês. Mas ele fala sobre isso, sobre você. Se você se dispersar escolhendo tudo, invariavelmente você vai ter uma energia menor acumulada ao final das coisas. E quando você consegue selecionar, né, seja a informação, seja o que você vai consumir, o que você vai comprar, o que você vai comer, com quem você vai se relacionar, as informações, não importa. Você ganha mais energia. Ele fala sobre escolher. Olha, é esse aqui que ele mostra. Vocês estão conseguindo ver? Que aí ele tem a mesma energia, né? Uhum. Só que quando eu tenho demais, né? Quando a minha atenção fica muito focada, então quando eu quero fazer muitas coisas rápido, muitas, né? Então eu acabo imprimindo uma quantidade de energia para cada uma dessas coisas, talvez ainda muito baixa, né? Uma concentração menor, uma energia baixa, de menor qualidade. Agora, quando eu consigo fazer, como a Manu dava o exemplo, de lavar, de cozinhar, e que quando você faz uma pergunta para ela, fala, espera um pouquinho, porque ela vai terminar de mexer. Na hora que você falou, eu até comecei a imaginar um molho, assim, você fazendo um molho para uma pizza, sei lá, para uma massa. Você terminando de mexer, o cheiro subindo, aí fecha a tampa. Aí você olha o ritmo, né? A gente consegue sentir o barulho do molho, eu consigo imaginar o cheiro, eu consigo imaginar a panela, a cor da panela, o seu movimento do corpo virando. Você vê tem toda uma qualidade na coisa. Então, talvez esse seja um dos dilemas da vida moderna, né? Eu consegui ter uma busca disciplinada por menos, que é o que o Mark estava falando, para chegar num estado de concentração desse menos que eu faço e, portanto, de um maior proveito, como você estava dizendo, Manu, né? Daí eu mergulho naquilo, porque eu vou ter menos distrações também, vai ter menos coisa me puxando. Então, eu posso me concentrar naquilo que eu estou fazendo. As práticas de yoga que falam da respiração, de meditação, de mindfulness e uma série de outras que são até terapias integrativas, elas falam disso. Da gente não acelerar o tempo, pelo contrário, da gente viver o tempo dentro da plenitude dele, concentrando o máximo aqui e agora. Então, eu acho que assim, é um movimento que parece que vai contra o que o mundo está mostrando para a gente de possibilidades e ferramentas. Não acho que a culpa são das ferramentas, volto a dizer, nunca achei. Mas eu acho que no mundo onde as pessoas estão tão ansiosas para buscar respostas ou receitas prontas de como viver, é muito fácil ser seduzido pela ideia de que acelerar o ritmo vai me trazer uma vida melhor ou mais produtiva. Sim. É interessante você falar da questão das ferramentas, porque eu acho que toda ferramenta que ela é feita para ajudar a gente, e ela efetivamente ajuda, é muito bem-vinda. Só que a partir do momento que ela intencionalmente foi feita para ajudar, mas ela está sendo
não está ajudando, no caso, não me serve mais. E isso, outro dia até discuti no meu trabalho, porque o pessoal tava falando que todo mundo tinha que saber fazer tudo. E eu falei que eu sou a favor de como funcionaria um cérebro, por exemplo. Cada pedacinho é responsável por uma coisa. Então, ele sabe fazer muito bem feito aquilo que é responsável por fazer. Eu entendo o conceito de ter uma noção de tudo, mas eu acho que se especializar, você tem que ser especialista naquela coisa, porque não dá pra ser bom em tudo. Vai essa questão, né? De concentrar energia naquilo, né? Eu acabo não concentrando energia, fazendo pela metade e, consequentemente, errando também, né? Não, e é como o desenho que eu mostrei pra vocês do livro, né? Então, assim, aí eu posso tocar, vamos pensar, né? Eu gosto de instrumentos musicais, então aí eu vou tocar um pouquinho de bateria, um pouquinho de guitarra, um pouquinho… Mas eu não vou ficar… Assim, excelente em nada, né? Então, às vezes, talvez seja essa troca que a gente tenha que pensar. A gente quer ser mediano em tudo ou a gente quer, de repente, ter alguma competência com excelência? Uhum. E aí, talvez, a gente tenha que dizer não para outras tentações que nos chamam e despertam a curiosidade para se concentrar, né, naquilo que a gente acha que pode ter excelência e que de preferência também ressoe com o nosso propósito individual, né? Que não basta também eu ser ótimo fazendo alguma coisa, ser excelente, se aquilo não me trouxer felicidade, contentamento, significado, né? Porque em algum momento meu propósito precisa ser confirmado por aquilo que eu faço. Então, aí a gente tem que começar a falar não, né, para certas ofertas. Inclusive, tá lá disponível. Quando eu vi a ferramenta, eu achei engraçada, sabe? Eu gravei um áudio no grupo da família, com a Amanda, com o Patox, com o meu marido. Eu falei assim, gente, vocês já viram essa ferramenta? Então eu vou falar bem rapidinho, só para vocês ouvirem, para vocês fazerem. Eu comecei a falar eu mesma, rápido, depois, mas e você pode fazer. Eu fiz uma brincadeira, comecei a ler os rótulos do shampoo, eu tava no banheiro, comecei a ler rótulo de shampoo, mas em vários tons de voz e em várias velocidades, para depois a gente colocar no acelerador. Eu achei engraçado rir. E eu ouvi uma única mensagem de uma pessoa que me mandou e eu experimentei, mas aquilo me deu uma ansiedade tão grande, parecia que eu tava traindo a confiança da pessoa de colocar ela acelerada. Falei, nossa, se essa pessoa souber que eu ouvi essa mensagem dela, que ela gravou com tanto carinho pra mim, assim, tão rapidinha, vai ficar até ofendida. E eu não usei mais, então eu vou dizer não pra isso, né? É tentador, mas também existem alimentos, existem substâncias à disposição da gente que a gente pode dizer sim ou não, né? Se eu entender que aquilo é tóxico pra mim, eu não vou usar, mas tá aí, né? Tá aí, tá disponível. É engraçado que o Mac que me apresentou essa questão de acelerar no YouTube primeiro. Eu não conhecia, não sabia que dava pra acelerar os vídeos. E ele me apresentou. E ele tem o costume de assistir aulas aceleradas, assim. Aulas e eu achava um absurdo. Eu falei, gente, mas como que você consegue prestar atenção nisso? Mas é porque ele quer pegar só o que ele tem interesse. Então ele meio que tá pulando as partes que ele não quer saber. Pra não perder o contexto, eu acelerava. Porque às vezes você cai no meio, você fica pulando, você cai no meio, você não perde o contexto. Sim. Então eu acelerava até o ponto que eu tinha muito interesse no que eu tava aprendendo. Eu punha em versão normal pra você absorver, porque você não absorve acelerado. Olha o requinte, né, de usar a ferramenta. Não é simplesmente põe lá em 2x e manda ver. Não, tem toda uma estratégia. Não. Então, tem que saber usar. Tinha uma estratégia, porque eu, por exemplo, estudei programação, muitas horas de programação. E eu acelerava muito a parte, porque tinha muita coisa que eu já sabia. Eu só tava querendo me formar completamente. Então, passar por o que eu já sabia, chegar onde eu não sabia e dali pra frente tocar, né? E isso foi muito útil pra mim, porque você imagina, se eu tenho, sei lá, 100 horas de aula, se eu tivesse que ouvir 100 horas de aula, é muito tempo. Então, eu consegui reduzir ali pra umas 70 horas, 60. Mas foi um uso da ferramenta, assim, bastante consciente e programado, né? Não foi, assim, um hábito. Todas as minhas aulas eu ouço assim porque eu tô acostumado. Não, você programou dentro de uma estratégia de aprendizagem. Eu acho que aí é quando a ferramenta pode fazer sentido, né? Agora as pessoas tendem a colocar isso como um jeito de ouvir mensagem daqui pra frente. Inclusive porque a ferramenta, ela é assim.
como eu coloquei no meu para ouvir, né, para fazer a graça primeiro com a minha família, depois eu ouvi uma mensagem de uma amiga rapidinho, depois eu ouvi a mensagem e falei, não gostei, não vou mais usar essa ferramenta. Quando eu fui ouvir um outro áudio, no mesmo dia à tarde, estava acelerado, porque quando você, pelo menos no WhatsApp, assim, quando você coloca, aí meio que você programa todas. Então, do tipo, olha como que a coisa é ardilosa, né? Sim. De repente, aí você fica naquela coisa acelerada, pressupõe-se que você já quer ouvir tudo acelerado, você tem que ir lá e desacelerar a ferramenta. Então, eu acho que é uma estratégia, né, que a gente tem que ter. Aí, depois que o Mac me mostrou, né, que dava pra acelerar, eu comecei a acelerar, por exemplo, porque tem gente que é mais lenta por natureza. E aí você dá uma pequena aceleradinha de, sei lá, 0,5, ela fica normal. É verdade. Mas não é? Aí o que eu fazia? Tipo, gente que tem um ritmo muito mais lento do que eu estou acostumada, eu dava uma pequena aceleradinha só pra ficar… Não fica nem parecendo que tá acelerada, mas dá um pouco mais senso de continuidade, sabe? Porque a pessoa não fica… sabe? Então… Reduz esse intervalo, né? Reduz o intervalo. Só que, por exemplo, se eu tiver que falar com uma pessoa desse tipo, provavelmente eu não vou ter paciência. Foi o que a Rita falou. Eu vou querer dar um tapinha nas costas e falar assim, vai, meu filho, vai, desembucha. Porque a gente vai condicionando o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele foi programado, inclusive, para isso, né? O nosso cérebro, ele tem uma série de atalhos. O nosso golpe de vista, né? Ele foi feito até por uma questão de sobrevivência. A gente tem eu brinco que são atalhos, né? Igual a gente tem atalho na nossa tela de computador, o nosso cérebro também tem atalhos. Então, muitas vezes, você vê um determinado objeto e você se confunde, acha que é outra coisa. Então, essas ilusões de ótica, ou mesmo essa coisa de ver algo, interpretar que é outra coisa do que é, são formas que o cérebro tem de enfrentar essa realidade, porque o cérebro quer ser mais rápido, né? Isso tem a ver com sobrevivência. Por isso que eu acho que essas ferramentas, elas grudam tanto na gente e a gente gosta tanto de usar. Porque tem um apelo também, né, de sobrevivência aí. A grande crítica é para onde isso vai nos levar, né? Sim. Eu vou sobreviver de que jeito, né? Porque também para sobreviver, tem jeito de sobreviver que é melhor não sobreviver não. Eu queria colocar até na mesa uma coisa que eu faço já há muitos anos e isso gera uma consequência, que é tipo assim, eu não uso mais Facebook há muitos anos, mas muitos anos. E também fui colocando as minhas redes sociais, eu fui desconectando delas. Instagram também não uso mais. Tanto que as pessoas acham que às vezes estão mandando mensagem pra mim e quem gerencia hoje o Instagram que era meu, que virou nosso, é a Manu. Então… ela que vem, mandaram mensagem, responde lá. Mas eu abstive de muita coisa, assim. Eu não quero ver feed. O único feed hoje que eu tenho, que eu realmente sigo ainda, é o YouTube, porque eu tenho muitos canais de ciência, um monte de coisa que eu quero ver. São assuntos que eu quero consumir. Mas agora, nenhuma foto de amigo, nada. Então, tipo, eu não tenho mais contato com essas coisas. Eu não fico vendo onde meus amigos estão. E isso tem uma consequência, né? Eu tenho um distanciamento enorme dos meus amigos, tá ligado? Tipo, o Patox, por exemplo, eu já não tenho tanta intimidade como eu tinha quando a gente morava em São Carlos, eu ia lá direto ver ele. Hoje a gente praticamente não se fala. Por quê? Porque eu nem sei o que ele tá fazendo. A Manu que me mostrou que ele tinha feito vídeo, ele tá estudando 3D, eu vi com a Manu me mostrando. Isso, do peixinho. Eu nem sabia. Eu não imaginava que isso tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo com o Edgar, que era o meu sócio, foi meu sócio por muitos anos, eu não sei mais onde ele tá, o que ele tá fazendo. Então, só que eu me abstive porque eu passei um período que eu sentia que eu estava muito grudado naquilo, aquilo me tomava muito tempo. Tanto que teve um período que quando eu prestava serviço, que eu até estava tendo dificuldade de ganhar dinheiro. E o dia que eu me toquei que o Facebook era um dos principais problemas que eu tinha, eu tirei ele e eu paguei todas as minhas contas e ganhei muito dinheiro, porque eu tinha tempo para trabalhar. Antes eu não tinha tempo, eu achava que eu não conseguia fazer as coisas, não sabe? E na verdade porque eu tava me colocando ali pra ver feed, pra ver foto, pra ver meme. E aí, isso é um negócio que hoje me coloca numa posição que eu queria estar, mas também me coloca numa posição que eu não queria estar, que é totalmente alienado de todo mundo e isolado no mundo, porque as pessoas não estão fazendo isso, elas estão lá. Eu que não tô.
Então, É porque você ficou no 880, né, Manu? É 880. Eu tenho ou não tenho a mídia. O Mac é assim, mas eu acho que ele, pra geral, assim, ele escolhe bastante no 880. E isso me leva até uma outra pergunta que eu gostaria de estender a você, que é diante de todo essas ferramentas, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, porque é exigido da gente, às vezes, até se adaptar, porque senão você é o diferentão da turma também. Aí, que nem nas redes sociais também, ou você participa ou você se aliena total. Será que a gente ainda pode escolher, Rita? Talvez seja a nossa capacidade humana de maior resistência, né? A gente escolher. A grande questão é que essa escolha seja autônoma, né? Que ela seja uma escolha de fato baseada numa avaliação do indivíduo, dos riscos e benefícios e ganhos e perdas que ele vai ter escolhendo o caminho A, B ou C. Eu acho que escolher a gente escolhe o tempo todo, mas escolhas autônomas, decisões autônomas, que são aquelas em que você reflete ou pelo menos você tem algum nível, né, de análise e até de prospecção, né, de pensar assim, tá, eu posso fazer assim e provavelmente vou chegar em tal resultado. Ou eu posso escolher o outro caminho e pelo que eu tô vendo aqui, das pessoas que eu conheço, dos meus amigos, tomar um conselho, né, saber ler por aqui, pelo que eu estudei do problema, por aqui vai me levar para lá. Então, a minha angústia é que essas decisões, essas escolhas, elas comecem a ser muito automáticas, né? Que a gente passe a ser levado a escolher o que algum algoritmo diz que é melhor pra gente e que a gente não pare para escolher autonomamente. A minha grande angústia é essa. E aí, para uma escolha autônoma não existe se eu não parar e não refletir sobre ganhos e perdas, prejuízos e benfeitorias que cada coisa da minha escolha pode me trazer. Claro que a gente não tem como prever tudo quando tem uma escolha. Às vezes a gente escolhe tendo uma projeção de que aquilo é o melhor de acordo com o que a gente consegue enxergar naquele momento que estamos para escolher. Sim. E depois se revela que foi uma escolha não tão boa assim. Mas a gente parou para fazer esse exercício, né? E aí, se eu fiz um exercício, fiz uma escolha que não foi boa, então, numa próxima vez, quando eu for escolher, então o que me faltou? Será que eu deveria ter conversado com algum especialista, algum amigo meu mais experiente? Eu talvez devesse ter estudado mais do assunto, ou eu deveria ter sido menos reativo, menos emocional e mais racional. Então, assim, dá para a gente fazer uma análise de uma escolha que nós fizemos, que foi autônoma, porque aí eu consigo entender em que ponto eu poderia melhorar. Agora, quando a minha escolha ela é condicionada e eu não percebo que eu estou escolhendo, porque eu estou dentro de um universo que me leva a ter, a me inclinar para determinadas questões achando que é uma escolha, aí eu acho que a gente caminha por um estado de alienação bem grave do indivíduo, bem grave. Até porque essa escolha que eu tomei, ela é uma escolha que ela tem um peso hoje na sociedade muito grande, porque qualquer um que se abdicar de uma rede social ou de todas elas, ele vai se encontrar nos anos 80, sei lá, antes da internet, que as coisas são analógicas, que você tem que ir na casa da pessoa, e você tem que conversar com a pessoa. E é uma coisa que não tem mais, entendeu? A gente conversa por WhatsApp, a gente combina as coisas pelo telefone, a gente vê o que o outro tá fazendo, não porque ele contou pessoalmente, mas porque ele postou uma foto. E isso é muito louco, porque que outra coisa que me põe mais longe ainda é que no final das contas a pessoa tá colocando uma imagem que não é realista, porque ninguém vai colocar a parte ruim. As pessoas só vão colocar a parte boa. E aí fica uma maquiagem na vida que se torna verdade. Todas as pessoas são maquiadas, tá ligado? Pra onde você olha, você não vê a realidade. Você vê a coisa mais bonita, que todo mundo tá feliz, que todo mundo não tem corona, que as pessoas estão viajando. E no final das coisas não é isso. Tem gente muito mal, tem gente morrendo. E você não consegue ter essa noção. Então eu vejo pessoas ali... Quando uma pessoa tá presa, por exemplo, numa mídia que nem o Instagram, que ela é ela é de visibilidade. Visual, né? Visual. Quem fica preso ali, não tem coisa ruim ali, tá ligado? Só tem coisa da hora. E você fica num estado de ansiedade porque sua vida não tá da hora. Mas você sabe da sua vida como realidade. E as dos outros como uma maquiagem, como uma coisa que não existe. Porque eles estão postando o que eles querem postar. Foto do passado,
Então eu vejo que isso é um negócio que me incomoda muito e eu fiz questão de ficar longe, sabe? Eu fico o mínimo possível se eu tenho obrigação de estar ali. E por outro lado tem essa consequência, né, desse isolamento. Mas sabe uma coisa, Mark? Quando você fala disso que mostra, né, dessa realidade que se mostra, mas que não deve ser, e provavelmente mesmo não é, o que se vive, né? O que se mostra não é o que se vive. A das mídias que eu tenho que mais gosto é o Instagram, porque ela é visual, né? E dá para escrever, então junto as duas coisas que eu gosto. Mas uma coisa que eu comecei a fazer para minimizar essa sensação que você tem é assim... eu busco um pouco de coerência, sabe? Nas pessoas que eu sigo. Então, tem pessoas que eu sigo e que eu sei, porque eu conheço essas pessoas, né? Então, pessoas que eu conheço e que eu sei que estão me dizendo, porque tem outras formas da gente se relacionar além dali. E aí, aquilo me dá um certo alento e eu consigo até interpretar quando elas não estão... Tudo bem, elas não postam coisas ruins, mas elas se afastam e ficam em silêncio por mais tempo que o normal. Então, é até a hora que às vezes eu mando uma mensagenzinha. Faz tempo que eu não te vejo. Menina, você nem sabe, aconteceu isso. Então, dá pra gente desenvolver algumas coisas. E também, uma coisa que eu comecei a fazer, assim, eu sigo pessoas muito diferentes de mim. Assim, personalidades mesmo, né? Não ator, atriz, não necessariamente, até tem. Mas alguns locais que fazem ciência, algumas agências que trazem informação, mesmo que tenha, né, o seu viés ideológico, mas até de coisas que não necessariamente são as que eu naturalmente penso. Porque eu acho que esses dias eu ouvi uma palestra no rádio, na verdade uma entrevista no rádio, e o palestrante ele falava disso, né? Que a gente está polarizando tanto e que tem hora que a gente simplesmente para de dialogar. Porque a gente fala, não tem nível para conversar com essa pessoa. Sim. E a gente para de falar. E isso é a pior coisa para um estado de democracia, de fato, né? Claro que tem coisas que você não... Especialmente quando você está dialogando com alguém que tem a intenção de te aniquilar, né? De te destruir. Aí a gente está falando de um instinto que não cabe. Mas pessoas que pensam diferente, mas que são boas pessoas, ou que você tem algum outro vínculo e tal, mas que tem alguma ideologia ou alguma forma, uma religião diferente, é muito importante a gente ouvir quem é diferente da gente, né? Porque vai dando resiliência. Senão a gente vai ficando intolerante mesmo, né? De conviver e acho que não é o seu caso, mas muitas pessoas acabam se isolando nas tais bolhas pela intolerância, né? Eu só ouço os iguais a mim. Isso é muito ruim também. Talvez seja tão nocivo quanto não ter mídia nenhuma, você ficar num grupo de pessoas que são espelho, né? Tipo, bem narciso, né? Só reflete o que eu penso. Também não é legal. Sim, também acho. Eu vou trazer a conversa agora para as viagens, né? Claro, porque afinal estamos aqui no ViajaCast. E eu queria falar sobre... Porque existe também essa viagem acelerada. Eu entendo, Rita, que é muito caro, principalmente para brasileiro viajar para o exterior. Então, tipo, seja exterior, não ali América Latina, né? Mas quando passa para Estados Unidos, Europa, Ásia até, porque só o avião já vai ser uma nota, né? E a pessoa vai parcelar em 1000 vezes. Então, por conta disso, as pessoas querem aproveitar o máximo possível das férias. Eu, por exemplo, eu lembro que eu tirei umas férias de 20 dias, vim pra Europa e conheci 3 países. 3 ou 4 países, não lembro. E aí, pra você ter noção, tipo, 20 dias, então seria 5 dias em cada país, entre aspas, porque tem os dias de locomoção, né? Entre um e o outro, então você acaba perdendo. Tem um voo também de ida, tem um voo de volta, que acaba sendo 24 horas. E aí nem são 5 dias em cada país. E só que daí a pessoa fica com aquela sensação, né? Não, eu preciso aproveitar, preciso conhecer o máximo que der. Mas será que isso é aproveitar mesmo, né? Será que aproveitar não seria você ter escolhido só um que você sempre quis conhecer e aproveitar o máximo daquele lugar, conhecer ele verdadeiramente, prestar atenção nos detalhes, na cultura, como que é o dia a dia das pessoas ali, reconhecer o local, ver um modo de viver diferente do nosso, né? Que é como você acabou de falar, dessa questão de vivenciar o que o outro fala também, não só o seu certo, né? Porque existem vários certos, né? Não existe uma verdade única. E aí eu acho que essa viagem corrida não acaba perdendo isso, né? Você vivenciar ela de verdade, respirar aquilo, não desfruta em nada, ao meu ver. Eu acho que esse tipo de passeio, né, de viagem,
talvez seja muito para ver pontos turísticos também, né? Sim. Porque normalmente nesse tipo de viagem as pessoas vão naqueles pontos tradicionais e é o que dá tempo, né? Como você falou, por conta de todo o contexto de uma viagem dessas. É engraçado, né? Porque isso é muito, muito comum e eu acho que vai aí também do nível de... É uma das decisões autônomas que a gente tem que ter. A gente tem que refletir antes de simplesmente fechar um pacote. Não invalida, né? Você fazer uma viagem que você visite pontos turísticos e tem umas que chegam ao absurdo de fazer de dentro do ônibus, né? De dentro do trem. Lá é tal coisa, lá é tal coisa. E a pessoa fala, eu fui, eu vi, né? Pela internet também vi, mas vamos lá. Pelo Google. Tem, né? Então, só que assim, se aquilo foi o suficiente, né, para aquela pessoa, talvez para algumas pessoas a vida tem que ser rasa mesmo, né? Talvez elas queiram realmente alguma coisa rasa. Mas quando a gente começa, talvez, a refletir sobre outras questões, a gente não quer essa coisa rasa, a gente vai querer algo profundo, né? A gente vai querer experimentar o sabor, o cheiro, comer onde a população come, não onde o guia te leva para comer, né? A gente vai querer conhecer a cultura do local. Mas isso também pode ser profundo demais para algumas pessoas. Talvez algumas pessoas queiram só ficar no raso e elas vão ser felizes assim. E aí, né, o que a gente pode dizer? Agora, para mim, a viagem que eu fiz que eu mais gostei foi viagem terrestre, foi de carro e foi parando com a Amanda. Foi até com a Amanda, a gente foi até em Otim, aqui no Brasil, e voltou pela Estrada Real, conhecendo vários pontos da Estrada do Ouro, né, da Rota do Ouro. E assim... E para tentar ver lugares que a gente chegava não tinha ninguém, né? A gente chegou em lugar que só tinha gente, porque não era tão turístico assim, caiu de moda, talvez as pessoas quisessem outros pontos nesse momento. Mas a gente queria ver aquelas coisas. Então, conhecer mesmo, né, exige uma outra disponibilidade de tempo. Uhum. Eu fiz uma viagem uma vez para o Nordeste e aí a gente foi de avião e voltou de avião. Foi até com o pai da Amanda, quando a Amanda não era nascida. E foi aquelas coisas de pacote turístico, ficar na praia, ir para ilha daquilo, ilha daquele outro, andar de jangada e voltar. Foi muito gostoso. Depois de uns anos a gente fez a mesma viagem, só que a gente foi de carro. E aí a gente foi conhecendo toda de São Paulo, você imagina, a gente passou pelo Rio, passou pelo Espírito Santo, aí passou por toda a área ali do Nordeste. Ali eu falei, nossa, quanta coisa o avião não vê, né? Uhum. Porque no caminho, quanta coisa, entrar em banheiro que você olhava e falava Jesus, Maria e José, né? Ou então furar o pneu no meio do nada. E são aventuras, né? Que pode ter gente ouvindo isso e deve falar, meu Deus do céu, já imaginou? Eu entrar num banheiro que alguém diz Jesus, Maria e José, não posso nem imaginar. E outras pessoas já pensam, falam, nossa, o que será que tinha nesse banheiro? Então, cada um de nós também tem, né, um nível de tolerância para experimentar o desconhecido, o novo, não controlado. Eu acho que essas viagens, Manu, que são assim muito de roteiro, né? Uhum. Elas provavelmente cabem bem para pessoas que gostam das coisas, de ter um controle da situação. Uhum. Porque elas sabem exatamente o que elas vão encontrar, né? Tá lá os pontos turísticos e vem na descrição, às vezes, dos pacotes turísticos. Ficaremos 1 hora em tal igreja para fotografias. Os turistas poderão comprar souvenirs na lojinha. Já vai tudo, é uma receita. Tudo. Tem gente que quer viver com receita. Agora tem gente que quer pegar a bicicletinha e sair no mundo, não sabe o que vai encontrar. Porque são pessoas talvez que tenham uma dose de aventura ou de autoconfiança em si mesmas e no universo de que tudo vai dar certo no final, que não vai faltar briga, não vai faltar comida, não vai faltar posto de gasolina. É uma aventura, né? E que se faltar, como eu vou me virar com isso? Então acho que esse espírito de viajante, ou talvez do tipo de viajante que eu me encaixo, né? Talvez diga muito sobre a nossa confiança em nós, né, autoconfiança, e no universo para nos ajudar a chegar são e salvo do outro lado. Acho que as pessoas que fazem esses roteiros bem engessados provavelmente gostam muito de controle de rotina. Por isso que elas escolhem esse tipo de passeio, né? Que para outras almas não é nem passeio, né? Vira um programa desagradável. Eu acho que são
formas de evoluir, né? Sim, eu ia dizer que talvez eu seja enviesado, né? Provavelmente sou, mas das experiências que eu tenho, principalmente com pessoas mais velhas e tal, e quando elas relatavam as suas histórias, né? Meu avô ou outras pessoas que a gente encontrou pela estrada, tudo. Normalmente, acho que quase 100% dos relatos sempre são dos perrengues, dos imprevistos, das coisas que foram surpreendentes por não estarem no roteiro. E aí eu tendo, que não vai ser porque eu posso ser enviesado, até porque eu gosto de ser aventureiro, achar que, no fundo, o valer a pena que a gente procura é você ter uma história pra contar depois daquilo. Porque se você for muito no pacote lá, talvez a pessoa, você pergunta da viagem, não tem tanta felicidade em contar pra você, quando o meu avô contando do pneu furado da Brasília no meio do nada, sabe? Então, não sei, eu fico às vezes nessa. Eu sou aventureiro, eu gosto da aventura, eu sou de catar bicicleta e não saber onde vai dormir, adoro. E tudo que eu me orgulho, que conto com um brilho nos olhos, normalmente são sempre os perrengues. Porque é uma superação que depois você fica tão feliz em ter superado aquilo sozinho ou com outras pessoas junto, mas ter superado o movimento de superar, né? Que é muito legal contar, mas agora eu não sei, né, se tem uma relação. A gente já falou várias vezes aqui no podcast, a gente fala no grupo também pro pessoal que não existe um jeito certo de viajar, né? Que existem vários meios de viajar e também vários tipos de viajantes. E você tem que avaliar, isso é uma decisão super pessoal, você tem que avaliar o que você quer. Se você quer mais conforto, se você tem mais dinheiro pra gastar, se você tem menos, se você quer mais aventura. E é sempre aquilo, né? Você faz uma escolha, abre mão de outra, porque não dá pra ter tudo, né? Mas a gente sempre lança como proposta essa questão do slow travel, né? Que é fazer uma viagem com um pouco mais de calma, curtir mais o lugar, como experiência mesmo. Por exemplo, pode ser que a pessoa tenha feito só com pacotes até hoje, mas de repente um dia na vida dela, experimentar viajar curtindo o lugar mesmo. Fazer só um lugar, né? Só pra experimento. Se não gostou, volta a viajar do jeito que você viajava mesmo, mas a questão de dar a oportunidade de conhecer um modo diferente, né? De viajar. No meu caso, quando eu vim, eu não era nem pacote turístico. É porque eu queria conhecer mesmo. Eu falei assim, não, vamos fazer assim. A gente fez por conta própria. E no fim das contas, teve lugar que eu gostei mais do que o outro. E eu queria ter ficado mais e não fiquei porque já tinha reservado o outro hotel. Uhum. Então, foi nessa que eu falei, poxa, então acho que é melhor eu ir. E aí, cabe muito no que o Mac fala, né? Tipo, vamos, que se tiver muito legal, a gente fica. Porque senão, se você já programa o próximo, você nunca sabe se o primeiro vai ser ruim, a ponto de você falar, eu não quero passar mais nenhuma noite aqui. Ou se você quer passar a semana inteira lá, falar assim, quer saber? Nem vou fazer o próximo, vou ficar por aqui mesmo. Mas aí você percebe, Manu, que você tem que ter, é um controle diferente. É um controle menos ansioso, porque quando a gente vai fazer uma viagem e a gente quer controlar, assim, quantos dias fica aqui, quantos dias fica ali, o que eu vou ver aqui, o que eu vou ver ali. Claro que é importante, acho que planejar um pouco, né, para onde você vai, ter alguma noção de onde você tá indo. Acho que isso até faz parte da diversão de viajar, é você programar algumas coisas. Mas quando você se permite ficar o tempo que você quiser em cada lugar, que de repente você projetou ir ficar 2 dias e resolve ficar uma semana e volta para casa e nem segue viagem, ou fica um dia, ou nem para e segue reto, tudo isso é um nível de controle em que eu preciso estar na situação para tomar a decisão. E muitas vezes o que acontece é que a gente toma essa decisão de quantos dias eu vou ficar neste local sem estar lá. Então é bem a coisa do controle à distância, né? O controle remoto. Eu não cheguei, eu não sei se eu vou gostar do lugar, da hospedagem, do cenário, eu não sei se lá vai ser legal. Mas nesse lugar eu vou me programar e vou pagar, vou ficar 3 dias ou 4, enfim. É diferente quando eu escolho antecipadamente de forma remota, porque eu estou imaginando que vai ser de um jeito. Quando eu me permito estar lá para, de fato, escolher quanto tempo eu vou ficar naquele lugar, ou se é que eu vou ficar, eu estou escolhendo vivendo aquilo. Então, com certeza que são escolhas mais robustas, do ponto de vista psíquico, e talvez sejam as mais autônomas possíveis, porque eu estou levando em consideração o que eu tinha de expectativa, mas o que eu estou encontrando de realidade. Então, é uma decisão muito, né, bem fundamentada. Mas envolve isso, né? Eu não querer ter controle
de tudo de forma ansiosa, mas eu me permitir estar na situação. Isso é entrega. E talvez volta no tema que a gente estava iniciando a conversa. As pessoas, elas não querem se entregar, né? Elas não querem porque entregar é eu me colocar à disposição de alguma coisa ou alguém. E aí eu fico querendo acelerar tudo até que eu encontre, se é que vou encontrar um dia, algo que vale a pena parar e prestar atenção. E às vezes a fita vai ter corrida inteira e não parei nunca. É o risco. Eu não vejo a hora de... a gente tá correndo hoje, em teoria, para poder parar amanhã. Porque eu não vejo a hora de ter uma tranquilidade até na viagem. Experienciar uma viagem a longo prazo, sem pressas e tomando decisão na estrada, vendo o que a gente vai fazer. Porque hoje a gente tá acelerado, correndo atrás das coisas, né? Com esse objetivo amanhã. Mas eu não estou na minha zona de conforto onde eu gostaria de estar, né? Que é o lugar que é mais imprevisto, né? A gente tá hoje numa casa, tá tudo tranquilo, trabalhando e tal. Isso me gera um desconforto, né? É o contrário, eu sou meio que o oposto da galera, né? Eu fico desconfortável com a situação, tá tudo muito... conforto. E tá tudo muito programado, eu não tenho... Eu me sinto sem liberdade. É porque eu tenho um cronograma e eu tenho que sempre cumpri-lo, né? Então, de certa forma, eu não tenho a liberdade de mudá-lo de um dia pro outro, né? Porque eu tenho uma série de vínculos por trás disso, né? Sim, tem hora pra acordar, tem hora pra sair. E compromissos, né? Você firma compromissos com os outros e aí você tem que cumprir, né? Não tem jeito. Mas eu acho que é isso que a gente tá falando, né? Tem momentos na vida que eu acho que a gente consegue fazer essas escolhas. Tem momentos da vida que a gente não... Assim, nem tudo dá pra fazer 880, né? Viver o tempo todo de um jeito ou de outro. Talvez o segredo da vida seja conseguir equilibrar essas várias formas de viver e não um único jeito de viver conforme a gente vai podendo, né? Conforme a nossa agenda permite, conforme o nosso bolso permite, né? Porque, afinal de contas, a realidade tá aí, né? A gente tem que comer, tem que pagar conta, pagar boleto. Então, exatamente. Acho que, no fim das contas, a gente vai fazendo o melhor que pode com o que tem. Inclusive de tempo, né? De gestão de tempo. Não, mas é verdade. Mas é que eu tava pensando aqui, conforme você tava falando da questão de faz com o que dá, com o que pode. E realmente, quando se paga uma viagem pra tão longe, as pessoas querem aproveitar até a última gota, né? Dá pra fazer uma relação com, por exemplo, audiolivro, que eu coloco ele na velocidade 2.0 pra dizer que naquele ano eu li 20 livros ao invés de 5. Que eu leria normalmente. Tá, mas que prêmio que você ganhou por ter lido esses 20, entendeu? Do tipo, você leu com a mesma atenção que você leria só 5, por exemplo? E aí vale a mesma coisa pra viagem. Ah, porque eu já conheço 30 e poucos países. Tá, beleza, mas o que você conhece desses países, né? Você conhece realmente ou você só foi lá, tirou uma foto e já partiu pro próximo? Então, eu acho que vale a gente colocar na balança o que a gente realmente quer. Porque se for falar só de números, a gente vai falar de números pra quem, entendeu? E por quê? Corrida maluca é essa, né, Manu? Exatamente. Não, mas e é o porquê, né? Porque o pra quem a gente sabe, que é pra todo mundo que tá vendo a vitrine nossa, né? Que são normalmente as mídias. Mas por quê? Eu acho que vale muito essa pergunta pra todo mundo refletir, sabe? Por que a gente tá fazendo isso? É pelo nosso benefício próprio? Porque eu cheguei a um ponto, Rita, que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Então, não me importa se as pessoas acham, tipo, falar assim, ai, nossa, eles estão lá e só conhecem tantos países. Porque tem gente que já conhece todos os países do mundo. Tá, gente, tá tudo bem. Entendeu? Beleza. E tem gente que nunca saiu do próprio país, como os meus pais, os pais do Mac. E tá tudo bem também pra eles. Eles não estão incomodados com isso, né? Eu acho que tem que parar com essa cobrança. E também de pensar… quantidade de livros. Quantos livros você leu esse ano? Porque acaba oprimindo até o outro, né? Do tipo… Porque você se cobra o outro e a gente faz um ciclo, né? De cobrança desnecessária, porque no fim das contas não tem valor nenhum. Eu não tô competindo com ninguém. Eu tenho que pensar o que é bom pra mim. Pros outros, é problema dos outros. A gente tá competindo com nós mesmos. E aí a gente reforça aquela cultura, Mac, do mais é melhor, né? Como se fosse uma verdade absoluta. Nem sempre. Sim. Bom, muito obrigado, Rita, por a gente trocar essa ideia. Já fazia mais de um ano que você não passava por aqui, né?
Pra quem não sabe, a Rita esteve com a gente aqui bem no começo da pandemia, porque a gente começou a falar sobre os assuntos dessa condição de a gente ficar preso, o luto. Então, se você tiver curiosidade, pode dar uma voltadinha pra trás aí, vai bem pra trás mesmo. Lá pro episódio 30 e 33 pra baixo. Pra trás. Desculpa como que tem uma diferença entre hoje e aquela época. Já vai consciente. Mas é bom sinal que a gente melhorou. Espero. Bom, quem tá ouvindo que pode falar. Mas é isso, muito obrigado, Rita, por compartilhar com a gente o seu ponto de vista. Eu que agradeço, é sempre muito, muito bom bater papo com vocês, porque não é um papo raso, né? A gente fica aqui, né, Manu? Né, Marta? A gente vai, começa, a gente vai, a gente vem, a gente... Né, assim, são momentos muito bem vividos pra mim. Acho que isso traz significado, né? Não são quantas coisas a gente fez, quantos livros, quantas viagens, quantos países, mas na verdade o que isso reverberou na gente, né? O que isso fez a gente ser um pouco melhor do que a gente era antes dessa experiência. E eu gosto muito dos contatos com vocês, porque eu sempre saio melhor do que eu cheguei. Então, muito obrigada pela oportunidade, é sempre muito bom, viu? A recíproca é verdadeira, você sabe disso. O bom é que a gente viveu esse momento na velocidade 1. Não sei quem tá ouvindo esse vídeo na velocidade 1, mas a gente viveu. Olha, a gente fez, a gente, com muita paz no coração, assim, ó, aproveitando cada momentinho. Sacanagem, um episódio falando sobre desacelerar, o pessoal acelerar. Bom, é isso. Temos um programa? Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.